fuma, tu pode ter câncer de pulmão. Se tu fuma, tu vai ter câncer de pulmão em algum momento da tua vida. Mas assim, ó, tu não só tu tem a nicotina, como tu tem diversas outras componentes junto, né? Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Conexão Saúde, o seu podcast sobre saúde e bem-estar, promovido pela Mobilitar Saúde e apresentado por mim, Diogo Scalon. E por mim, Marina Leão. O nosso podcast de hoje tem o apoio da floricultura Calanchoe, que transforma cada presente em um momento especial. Localizada no coração de Estância Velha, a Calanchoe se destaca pelo atendimento personalizado, pela equipe experiente e pela paixão em criar arranjos florais que expressam sentimentos e emoções. Se você busca flores frescas, buquês exclusivos, cestas de presente encantadoras ou plantas que trazem vida e alegria, a Calanchoe é o lugar certo. E para celebrar o mês da mulher, a Calanchoe preparou ofertas especiais que vão te surpreender. Não perca tempo e aproveite o cupom de desconto da Mobilitar para presentear com flores e tornar o seu mês ainda mais florido. Oh, ficou bonito, hein? Então, Apresentação. a Mobilitar agora está... Tem até cupom na floricultura. Marina, hoje nós temos uma convidada. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu já conheço há algum tempo. Infelizmente, a gente se conheceu devido a uma coluna travada, né? Lá no período do Covid. Mas a convidada de hoje é formada em medicina pela UBRA, 2014. Fez medicina interna no Rio Grande, né? É Rio Grande, né? Santa Casa de Rio Grande. Em 2015 a 2017. E foi residente no Hospital São Lucas da PUC, em pneumo no ano de 2017 a 2019. É a Cândida Kremer, né? E, bom, Cândida, prazer te ter aqui. Fiquei muito feliz que tu aceitou meu convite. Eu, logo de cara, quando a gente começou o podcast, eu já pensei, opa, eu acho que eu tenho alguém para chamar para a gente falar de um assunto talvez um pouco polêmico, né? Mas muito em alta aí. Mas te apresenta, conta um pouquinho pra gente, assim, a gente vai conversando. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, estou com 10 anos de formada, então, pela UBRA também. Atuando na pneumo, no consultório, no Hospital Municipal aqui em Novo Hamburgo, também no Hospital da Unimed, também aqui na cidade. E é isso, atuando bastante na área da pneumo também, mas no hospitalar. A gente já se fechou umas poucas vezes, né? Porque a Cândida fica mais na UTI, eu ficava na época que eu estava no hospital no andar. Então, uma vez que outra, acho que quando tu ia ver algum paciente na semi-intensiva, a gente se fechou algumas vezes. Mas ela direto fazia dupla com a Érica. Na época que a Érica estava aqui, trabalhava na UTI, era... É isso aí. Chamava a Érica para pronar os pacientes dela lá. E tô vendo a Pri agora lá também. Ah, Pri! É verdade. Mas então tá. E o assunto de hoje, Diogo? Então, um pouco polêmico e também para conhecimento nosso, tá? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer aqui talvez seja corriqueira para ti, mas é para falar sobre o vape ou falar sobre cigarro. Tabagismo, né? Tabagismo, no modo geral, é um estilo de vida que a gente tenta orientar os nossos pacientes que tem algumas coisas que a gente pode modificar. E eu acho que, às vezes, o estilo de vida, orientações que nós passamos, a gente consegue, inclusive, para melhorar a dor nas costas, né? Com certeza. É verdade. Bom, eu andei pegando alguns dados, assim, só pra gente... Até eu fiquei meio surpresa quando eu fui pesquisar, porque a gente tem uma noção de que é um grande problema de saúde, mas a gente, quando se depara com os números, a gente até meio que se apavora. Na verdade, é um estudo dos Estados Unidos, que nos últimos 30 anos são mais de 200 milhões de tabagistas ou fumantes, não sei como é que a gente pode falar, e um gasto que extrapola $1 trilhão em problemas de saúde relacionados ao cigarro, né? Mas, conversando até com as pessoas essa semana... E era uma coisa que eu achava, até comentei contigo antes, né, que eu achava que a maior causa de morte pelo tabagismo era o câncer, mas não é a maior causa, ou é uma das maiores, né? Pode contar um pouquinho pra gente? É uma das maiores. Na verdade, hoje em dia, o aumento cada vez exponencial, né, dos tabagistas, tanto de cigarro eletrônico, como mais conhecido ainda como cigarro, a gente vê que talvez o câncer ele venha como uma consequência disso também.
né? O câncer de pulmão, ele é, sim, um dos tipos de câncer mais incidentes, mas relacionados, assim, se a gente for falar relacionados ao cigarro, um preceptor meu da residência sempre falava, se tu não fuma, tu pode ter câncer de pulmão. Se tu fuma, tu vai ter câncer de pulmão em algum momento da tua vida. Mas tem várias outras doenças, como enfisema, que é o famoso BPOC também, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que também pode causar. Tem a bronquite crônica também, junto no mesmo grupo também. Mas sim, o câncer... É um dos, junto com o DPLC, se fosse dizer os maiores causadores assim, de morte. Com certeza. E eu acho que até aí, puxando o gancho, entram também as doenças cardiovasculares, né, também, que a maior causa de morte no mundo, né, acho que é no mundo, né, é o infarto e em segundo o derrame cerebral, o AVC, né, e o tabagismo está muito correlacionado com essas causas, né, então às vezes não é só o câncer e o DPLC, mas, entre aspas, se não vai ter uma dessas doenças, vai ter alguma das outras, né. Exatamente, até piorando também, sem falar do risco realmente bem aumentado de infarto, agudo do miocárdio, AVC isquêmico, geralmente, o aumento da pressão arterial sistêmica, isso também tudo corrobora a piorar até os índices, né? Não só de doenças pulmonares, mas de doenças sistêmicas, né? De uma forma geral. Então, mas assim, claro, a gente está falando das doenças, mas o vape, ele veio assim com uma... Não sei quando é que foi criado, né? Mas como é que ele funciona? Como é que o eletrônico faz com que... O cigarro eletrônico, na verdade, a gente já chegou bem tardiamente. Isso foi criado na China, principalmente quando começaram a ver que estavam proibindo o cigarro convencional, as políticas fechados, saúde, né? Exatamente. O combate bem intenso, né, contra o cigarro, mostrando todos os malefícios e tudo mais. E aí os chineses foram pensando como é que poderiam, né, vamos criar o cigarro eletrônico, tanto que pela Anvisa, ele é proibido no Brasil ainda. Não tem regulamentação. Não tem regulamentação. Nem vai ser, eu acho, né? Tem uma briga, tá? Até ano passado tinha uma briga bem intensa que estavam tentando autorizar isso, mas a princípio ainda tá negado, tá? Espero que não... Que não vá adiante, né? A gente espera que não. Mas, na verdade, o cigarro eletrônico, então, ele veio mais nesse sentido de tentar facilitar e atingir também outras classes e outras idades de fumantes, né? Então, tu tem um dispositivo, muitas vezes, muito mais atrativo que o cigarro, né? Tem diversos formatos, com luzinha, sem luzinha. Sabores, e cheiros e aromas. Tudo, né? Brincos que parecem perfume, uns que parecem batom. Tem uma paciente minha falou esses tempos que tem um que ela até conseguia, se quisesse, dava pra jogar joguinho nele. Jogar joguinho. Exatamente. Meu Deus, já ultrapassou outro nível agora. Assim, muito avançado. Exatamente. Tu fuma e fica ali brincando. 2 vícios. Exatamente. Juntaram 2. Essa indústria é muito boa, é não? muito pra frente. Então, como é que isso funciona, né? Ele, na verdade, ele é um vaporizador, na verdade. Então, tu tem ali o juice, que eles chamam, que é o componente, o suquinho do mal ali, o juice que tu coloca, né? Então, dentro dele tem propileno glicol, glicerina, tem a nicotina, e aí tem o sabor que tu quer. Tem esse debate, né, que diz que não tem nicotina, mas tem, né, na verdade. O meu vape, o pessoal esse vape não tem nicotina. Na verdade, assim, ó, tu não só tem a nicotina, como tu tem diversas outras componentes junto, né? Então, por exemplo, propileno glicol, glicerina, uma vez que isso entra na parte respiratória, tu não consegue tirar, né? Então, ele não... Tem outros componentes que são muito, muito nocivos. Muito nocivos. Que potencializa muito mais do que o cigarro tradicional. Isso, e vicia também muito, né? Porque tu pega... E também tem outros metais pesados também, né? Claro, depende de fabricante, enfim. Mas o que acontece é que muitas vezes com o vape, com o cigarro eletrônico, tu acaba fumando muito mais do que o cigarro convencional. O cigarro convencional agora, tu precisa, ou tu vai sair para fumar em um lugar, tu não pode fumar dentro de restaurante, no trabalho tu tem que sair, dificulta um pouco mais. O cigarro eletrônico, não sei se você... Não tem cheiro, não dá... Eu já vi em aeroporto, pessoa fumando, então...
porque ele não vai, ele dá uma fumaça grande, mas ele não deixa cheiro na roupa, não deixa cheiro nas mãos, né? Só que ao mesmo tempo essa facilidade te vicia muito mais, porque a disposição tá muito maior, muito né? maior. Quem que disse que a gente não deu uma baforada num vape aqui antes, né? Ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Né? Eu não sei se isso era questão de marketing, mas assim, era uma alternativa para a pessoa que fumava cigarro parar de fumar, né? E aí então começava a se substituir e no fim perpetua, né, um vício. Isso na verdade é até uma desculpa que os comerciantes dão para poder vender o vape, né? O que eu sempre costumo dizer, ninguém vai parar de beber bebendo, ninguém vai parar de fumar fumando. Então, quando tu decide parar de fumar, tu tem que parar de fumar. É que nem eu digo assim, mesmo se tu vai diminuir a tua carga tabágica, é super importante. É bom, é importante. Um avanço já. É um avanço. Mas tu não vai parar diminuindo, né? Às vezes isso pode servir até como uma compensação. Assim, não, tô fazendo a minha parte, eu já tô fumando menos. Não existe um desmame do cigarro, então, entre aspas. Tipo assim, é um desmame, mas não é que vai parar gradativo. Pode desmamar, mas não é necessário fazer isso. Tu pode simplesmente cortar. Vai lá e corta mesmo. Porque, na verdade, tu precisa... Tu não tá com uma medicação que tu precisa ir diminuindo o índice de nicotina. Né? Se tu tem... tem pacientes que têm, depois eles ficam com ai, gente, me fugiu a palavra agora. Abstinência. Com abstinência, diminuindo ou cortando. E tem outros que falam, não, eu tentei diminuir, não deu certo, eu cortei, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque tu sabe que a abstinência vai durar aquele período. Sim, tu vai ter que possivelmente vai ser um pouquinho mais difícil, mas que depois vai passar. É difícil tu escutar uma história de algum eu acho que funciona como também o álcool, não? Que diz, né, que uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, entre aspas, assim. É que a diferença é que o etilista, ele vai ser sempre um etilista em abstinência. Ele nunca vai ser considerado um ex-etilista. O tabagista, ele é considerado um ex-tabagista a partir de 6 meses sem fumar. Daí ele já é considerado um ex-tabagista. Eu não sabia dessa classificação. É difícil tu escutar alguém que falou que foi parando. A pessoa geralmente diz assim, não, eu parei, a partir daquele dia eu parei. Claro, talvez às vezes tem umas recaídas, que é bem comum, eu acho, né? É bem comum, mas que nem alguém vai parar de usar um tipo de droga, usando droga, trocando por droga. É verdade, né? Não faz sentido. Eu bebo cachaça todos os dias, mas agora eu vou diminuir, vou ficar só tomando meu uísque todos os dias, né? Eu diminuo a cada 2 dias. Não vai parar, né? Muito bem. E, bom, a gente está falando da dependência, assim, então é a questão de trocar, só substituir uma via de nicotina por outra, né? Exatamente. Mas é o marketing, né? Tu vê que eu não tinha pensado por esse lado, de que ele vende como se fosse uma coisa que vai te auxiliar a parar de fumar. Só que, na verdade, assim, se tu pegar a gente até estava comentando sobre os puffs antes, né? Os puffs são as inalações. Então, se tu pegar 8... É que daí depende muito, cada vape tem de tudo que é. Quantos ml, quantos puffs, eles vendem por puffs, né? Mas se tu pegar um de 8.000 puffs, ele vai equivaler a 7 maços de cigarro. 7 maços, né? Tem 20 cigarros em cada maço, 140 cigarros. E 8.000 o pessoal fuma tranquilamente, assim, tipo em pouquíssimo tempo. Daí depende, depende, mas eles fumam 8.000 questão de uma semana, tranquilamente. Final de semana, às vezes, que é onde usa mais. Então, às vezes, a pessoa iludidamente acha que fumou um vape, né? Um vape, dizer assim, no final de semana, mas, na verdade, é como se ela tivesse fumado uma carteira de cigarro todos os dias. Exatamente. Só que agora até já não, né? Já há mais tempo, mas que além de poder causar câncer, o enfisema, que é isso que a gente estava falando, né? Que é comumente conhecido causado pelo cigarro, tem também o EVALI, que é uma doença já estudada, que é causada pelo cigarro eletrônico, né, que é uma doença específica, uma doença pulmonar específica do cigarro eletrônico e que ela se apresenta de uma forma muito semelhante ao do enfisema também, mas a agressividade dela pode ser mais rápida. Os casos que a gente vê na internet, né? Exatamente. Causa de morte por vape aparece, né? O EVALI. Exatamente. Alguma menção também em relação à pneumonia líquida?
eu não sei se esse termo está correto, mas eu já ouvi esse termo, pneumonia líquida. Seria tipo esse EVALI, talvez? Pneumonia líquida, não Que conheço. umidificava demais a questão do pulmão. Isso não Por causa da vaporização do vape? Não seria isso. Não, a gente acaba não usando. Então, ouvi isso aí, eu até resolvi já perguntar. Ou eu até vou procurar, porque daí talvez... Pneumonia líquida. Talvez eu desconheça também. Então, o EVALI é um enfisema causado... É um tipo... específico para isso, de uma forma assim um pouco mais geral, mas é como se fosse um enfisema, uma doença pulmonar que altera a estrutura do parênquima do pulmão, né? Que é a estrutura do pulmão causada pelo vape. Sabe que eu ainda lembro das disciplinas de fisiopatologia, né? E quando se falava do cigarro, né? A fumaça quente, quando entra, né? Faz com que os cílios, né, eles paralisam, e aí à medida que vai continuar fumando, eles vão queimando, daí vai alterando todo o tecido epitelial, né. E é por isso que existe, já aproveitando, né, por isso que existe o tal do pigarro do fumo do fumante, né, aquela tossezinha. Os nossos cílios, eles ficam batendo e eles ficam expelindo o que a gente tem de secreção, de impureza, né. Com esses cílios paralisados, essa secreção ela acumula. Daí que vem a tosse do cigarro, isso. Fica a voz de Nair Belo também, né? Bem característica, né? Bigode de nicotina. Aqueles tiozão com aqueles bigodes amarelados. Os dedinhos, Também. Tu reconhece? Isso o vape não causa. Tem essas, talvez só, né? Mas não é muito da minha época, eu acho que é mais da época do Diogo, né? Essa coisa do cigarro, sim. Não. Porque eu andei dando uma pesquisada e eu acho que o boom que eu vi ali historicamente do cigarro, porque antes ele era tido como uma coisa super legal, assim, né? Nos tempos mais antigos, assim, né? Ele era um sinônimo de elegância, de status, né? Isso assim. era o marketing que a Marlboro fazia, né? Então, Pois patrocinava a Fórmula 1, né? Vários... O Senna eu vi a série dele esses dias e aí era quando ele tava Era Marlboro, acho que era o... Marlboro, a patrocinadora. Não, os homens eram charmosos nas propagandas, assim, né? Nas novelas, as mulheres usavam aquelas piteiras, né? É verdade. De elegância. Mas bem mais tempo que eu não tenho. Não é assim. Bem mais tempo do que a tua época, né? Pra deixar bem claro, eu né? via na TV. Não, tua avó te contava, né? Mais ou menos isso. Tá, então hoje a gente pode dizer que o cigarro, ele é menos prejudicial do que o vape, ou eles são... Eles não... causam doenças diferentes. E eles... Os dois são prejudiciais da mesma forma, mas na sua intensidade. Porque o que acontece? O vape... Eu não estou defendendo cigarro, tá? Mas assim, o vape, ele acaba tendo outros componentes até de gordura dentro dele. Foi isso que eu vi na reportagem, que eles fizeram uma biópsia do pulmão e encontraram células gordurosas. Exatamente, que acaba... isso realmente tu não tira por nada, né? Gordura quando entra. Então ele tem outros componentes dentro dele que causam doenças diferentes, além daquelas que podem ser causadas pela nicotina. Mas claro que o cigarro, da mesma forma, só que muitas vezes as pessoas acabam fumando mais o cigarro eletrônico por ser mais socialmente aceito do que o cigarro. E não se dão conta que estão... vai indo, né? Eu tive uma paciente, uma guria nova, ela fumava bastante tempo cigarro, acabou parando o cigarro, foi para o cigarro eletrônico, e ela disse que a dificuldade para parar de fumar, e eu vejo nos pacientes assim, a dificuldade para parar de fumar com o cigarro eletrônico é muito maior. Maior do que o cigarro. Muito maior. E aí quando eles estão em casa, né, trabalhando de casa, enfim, está muito mais disponível, né? E aí não tem problema de cheiro. Ter que sair dos lugares também. Se mora com alguém, não se incomoda, porque não fica, não precisa sair, não precisa fumar na sacada, não precisa descer. Facilitou muito a vida do usuário. Bom, e para prevenir os problemas pulmonares, que tem aquela pessoa que fuma, né? O que fazer para minimizar, não é prevenir, minimizar os problemas? Tipo aquelas pessoas que fumam e dizem assim, olha, eu não vou deixar de fumar, tipo assim, nesse sentido, assim, que eu não quero... tem pessoas que não querem largar o vício, né? Uma das coisas é aceitar que talvez isso vai ter consequências, né? Possivelmente tu vai ter algum tipo de consequência, né? Como falta de ar, pelo menos, e os outros riscos que a gente conversou que pode levar a isso também. Mas eu sempre falo, e eu sou uma defensora muito grande da fisioterapia respiratória também, com diversas patologias,
pulmonares, né? Mas eu sempre recomendo porque eu acho que fazer os pulmões, eles também precisam de reabilitação, assim como o resto do corpo, né? Então, se a gente está, de uma certa forma, agredindo ele com alguma coisa, que é o caso de cigarro eletrônico, enfim, a gente tem que tentar melhorar um pouquinho os efeitos que isso pode nos causar, né? Mas terão danos, né? Como se a gente pegar o nosso braço e a gente ficar batendo no nosso braço, em algum momento vai começar a machucar e causar problemas, né? Então, assim, prevenir um problema é difícil da gente conseguir, mas talvez fazer exercícios para isso eu acho que ajuda bastante, manter uma alimentação minimizar melhor. os danos, tipo assim. Exatamente. E ter noção dos riscos que isso pode causar. Geralmente o cigarro está associado a outros vícios, muito comum o café, né? Café. Daí cada um vai escolher se vai querer tomar via oral, né? Porque agora tem esse outro debate aí ainda por cima. Tu que me apresentou agora que eu vou sair aqui. Mas o café, né, tá muito associado. Daí quando a gente trabalha a questão do abandono ao tabagismo, a gente conversa bastante sobre isso, assim, o que poderia ser o gatilho que te leva a ter maior vontade de fumar naquele momento. Então, depois do almoço, eu pego o meu cafezinho e tenho que fumar meu cigarro. Geralmente, o pior cigarro, né, assim, de largar é o da manhã. Quando eles acordam, normalmente precisa fumar. Antes de higiene pessoal, fumar. Que é o que demora, que tu vê assim que é mais difícil pra se desapegar. Porque quando a pessoa ainda trabalha fora e tal, aí, não, no meu trabalho eu não posso fumar. Ou às vezes chega no final do dia, vai em casa e tem que... Às vezes é muito hábito de tu ter alguma coisa para ficar segurando, né? A gente já teve uma paciente que estava em UTI que ela era muito, muito, muito dependente. E a gente deixou uma seringa na mão dela. É comportamental, né? O cigarro também, né? Associado a isso. Exatamente, não deixa de ser, porque precisa é o hábito, né? E é o que eu sempre digo, assim, tu colocou esse hábito na tua vida, então não é ele que tem que te comandar, tu tem que comandar ele. Então, se tu colocou ele, tu consegue tirar também. Não nasceu com esse hábito, né? Não é fácil, eu sempre digo. E tem recaídas, né? Isso acontece, a gente fica se encontrando de forma bem periódica, assim, porque é como se tu vai numa nutricionista, né? Tu sabe que tu tem que ir na nutricionista para te pesar. Vai ter um retorno. Exatamente. E as recaídas fazem parte, né? Mas vale a pena, depois quando consegue, né? E a pessoa que fumou durante, sei lá, 20, 30 anos e ela daí para, ou ela consegue regredir ou recuperar, tipo assim, a chance do que ela perdeu dos anos fumando, ela recupera, vale. Que às vezes tu escuta um discurso das pessoas assim, eu já fumei a minha vida inteira, por que eu vou parar agora? Né? No tipo assim, já foi, o que eu tinha já... Às vezes, assim, o que acontece? Se tu teve uma alteração da estrutura, da arquitetura pulmonar, tu não vai recuperar 100% isso, tu vai parar de danificar. Às vezes tu consegue melhorar alguma coisa, tá? Às vezes tu precisa tratar também, porque os inalatórios, as medicações inalatórias, muitas vezes, elas não são só para sintoma, elas também ajudam na proteção pulmonar. Mas não necessariamente tu vai recuperar tudo, melhora muito. Eu tenho uma paciente que parou de fumar com 45 anos fumando. 45 anos fumando. Fumando. 45, ela estava com 60 e aí parou, fumava por 45, parou. E ela disse, mas é melhor paladar, olfato, fazendo academia, tá correndo. Tem isso, né? Porque perde até o paladar, o olfato, o cheiro, né? Tudo. Não, o cigarro acaba queimando, né? Eu acho que as papilas gustativas. Exato. E aí eles melhoram muito esses outros sintomas assim também, sabe? Porque também começam a ter... melhorar os gostos e... O estilo de vida vai se modificando a partir da... Teve alguns conhecidos que pararam de fumar e aí tentaram fumar uma outra vez e não conseguem. E aí não conseguem. Então, daí eu acho que esse é um caso de sucesso, né? Isso aí, e não conseguem ficar perto de amigos, às vezes, que fumam também. Mas é que o cigarro, ele tem, se for ver, ele não tem benefício, ele não tem nada agradável, né? Ele tem um cheiro ruim, um gosto ruim, mas as pessoas são altamente viciadas, né? E eles, muitas vezes, eles não se dão conta o quão fica depois. Que fica, sabe? É engraçado, porque às vezes eles tentam dizer, não, parei
de fumar, mas tu sente. Tu sente, né? Pneumologista não consegue. Não vai me enganar, né? Só um pouquinho. Você chegou, saiu lá do elevador, tu já, opa, já sentiu. Pode enganar outra pessoa, mas eu sou curtida ainda, né? Nossa, eu lembro na adolescência que eu ia numas festinhas que a minha irmã detestava, porque assim, ó, ela me fazia tirar a minha roupa e deixar lá na lavanderia na entrada de casa, de tão fedorento que ficava do ambiente. Daí, claro que isso foi modificando, assim, essas políticas de saúde em relação ao cigarro, né? Principalmente aqui no Brasil, eu acho que elas são bem fortes, isso né? Foi bem legal de proibir, né? Só pode fumar em locais, né, abertos, então a pessoa tem que sair. O vape não traz, né? Pois é, aí se perde. Agora, o que tinha conquistado, o vape vem É que quando a gente tá indo com a farinha, eles já estão vindo com o bolo, né? Sim, é verdade. Já tem tudo pronto pra... Tanto é que o cigarro, ele agora é proibido colocar aromas, né? E aí essa é uma das coisas que também estava... A Anvisa proibiu o uso de cigarros com aromas, né? Tipo mentolados, mentolados, coisas assim? Acho que não, isso não tem à venda, Eu pelo li menos. sobre Assim, isso Eu não sabia disso. Eu sei que tem até um valor mínimo da carteira de cigarro também, O ruim é que lei. a gente não tem fiscalização muito, né, disso, assim, mas se tu pegar, que nem, tu vai em banca, tu encontra com facilidade. Sim, mas o vape, eu fui agora em novembro, enfim, para São Paulo, e aí eu notei que lá é muito mais do que aqui. É que lá já tá... Meu Deus, tu tá ali num barzinho lá na Vila Olímpia, sei lá, Pinheiros, e todos os bares, na esquina, na frente dos bares, tem mais de um vendedor que tem eles usam aquelas... Tipo umas bandejas. Umas bandejas, assim, né? que é presa, assim, que tem N tipos de vape, e assim, é mais de um vendendo, eles ficam brigando pelo ponto da venda do vape, assim, de tantos que tem, assim, na entrada da... Que isso aí eu acho difícil a gente realmente conseguir controlar isso, né? O que a gente precisava fazer é um trabalho de conscientização das pessoas para não parar, né? Porque eles só existem porque tem quem compre, consome, né? Mas é uma indústria que deve gerar muito dinheiro, né? Com certeza. Mas voltando para a questão da doença, né? A EVALI, né? Ela tem um manejo de tratamento mais complexo do que o causado mais por grave, tipo assim, tu quer dizer? É, mais grave em relação ao efizema causado pelo cigarro. Na verdade, depende dos sintomas, assim, né? A gente vê que às vezes os pacientes, eles se apresentam numa forma, a agressividade é mais rápida, né? Então, como se fosse um enfisema já lá pra frente, sabe? Então, precisa de oxigenoterapia de uma forma muito mais precoce, precisa... muitas vezes, quando tu faz o diagnóstico, já está com a doença mais avançada, né? E não é, que nem eu disse assim, não é até só pela nicotina, porque tu já tem todos aqueles outros componentes que já causaram a pneumotoxicidade, que a gente chama, né? Que é a toxicidade ali. E aí é difícil. Acho que a gente teve até um cantor sertanejo esses tempos, que também ficou internado um tempão, por causa disso, parou de fazer show, disse que era a pior droga e tal. Justamente. Que bom, pode mais. Então, mas o tipo de tratamento, se a gente for pensar só na sintomatologia, se trata mais ou menos da mesma forma. Mas o problema é que a evolução dele é bem mais rápida. E fica com algumas sequelas, assim? Tem riscos de... Tem. Riscos tem. Assim, pulmonares, assim, de ficar com... Tem gente que fica com uso de oxigênio. Fica tipo aquele DPOC avançado que a gente pega lá naquela fase mais final, que é dependente de oxigênio, assim. Demorada, né? Só que numa idade muito mais precoce, né? Porque é um público diferente, né? O que usa o vape porque a gente vê uma mudança, né, dos jovens hoje em relação até ao álcool, outras coisas assim, mas o vape é uma coisa bem presente, né? Porque eles não querem se associar àquela coisa ruim do cigarro, do cheiro, do gosto, né? Dessas coisas assim. Eu acho também, acho que é muita questão da modinha, assim, daí, e é muito isso de... Tem dispositivos de todas as cores, tamanhos. Não, essa de ter até joguinho me pegou, né? Quando ela me falou, eu quase... Não, se botar o TikTok no vape, daí já era, tô perdida, daí acabou. Daí eu desisti, daí os ETs invadem mesmo. Aí deu. Leva todo mundo. Bom, eu estava vendo também um artigo que falava sobre outros sistemas que também são comprometidos pelo uso do vape. E o dente,
né? A dentina, né, ela pode perder o esmalte Muito. e aí aumentar a quantidade ou a frequência de cáries, né? Sim. Porque enfraquece e aí também... E até por causa da quantidade de puffs que acabam dando com maior frequência, né? Aí, e mais esses metais pesados que tem junto, com certeza. Então, além de problema pulmonar, vai ficar com cárie nos dentes. Cárie, com os dentes feios. Ele chega a alterar a voz também, que nem o cigarro. Sim, pode também. Pode sim. Pode sim. Como ainda é uma relativamente recente, pelo menos mais pra cá, né? Ainda tu vê menos, mas pode sim, com certeza. E agora falando um pouquinho de saúde, ao invés de falar de doença, né? Eu acho difícil, né? Porque assim, tá muito atrelado à doença. Né? Quando a gente fala em mudar algum hábito, eu acho que colocar um hábito saudável, e pelo que eu sei, tu é da gangue do CrossFit, né? Não, tu que trouxe ela. Não, a Cândida, ela fez pilates comigo por um bom período. Exato. Porque ela, bem no período ali da Covid, ela travou. Chegou em shift, lateral shift, assim, travadaça, assim. Claro que é a gente estava conversando antes, né, um somatório de fatores, como a gente também sempre fala, né, do biopsicossocial. Foi um estresse mecânico associado muito às pronações, né, dos pacientes da época do Covid, com todo o estresse emocional, né, que a gente vivia naquela época. E aí, mas ela faz musculação, né? E faz bem regradinho, bem certinho, né? Tu coloca como um horário, uma prioridade, assim, na tua... personal, justamente para não faltar. Agora eu tô fazendo mais uns cardios. Tô meio que entrando nesse negócio da bike. Assim, tá no Velocity lá. Não, pra tentar acrescentar e não tá me dando as costas, então eu tô... Tá indo. Sim, ela adora me mandar desafio. Inclusive, eu tenho um pra fazer que ela me mandou semana passada. Tu tá pedalando vários que eu tô te mandando. Ela me manda e eu começo lá. Eu vou ter que repuxar eles lá. Mas o CrossFit não, por causa da lombar, que não permite. Senão eu vou voltar lá. Ela vai virar minha aluna de novo. Não, é que quando a Marina, ela falou, acho que trouxe a Bruna que te levou e depois tu já leva outras pessoas também. É uma seita, né? É uma seita. Exato. Graças a Deus, minha lombar não permite. É uma seita. Lá, né? Bom, será que tu tem mais alguma dúvida aí pra gente perguntar pra ela? Eu tenho, mas daí não é bem até do cigarro, mas é outras curiosidades que eu peguei, que é a relação da poluição e até do fogão a lenha. Hoje a gente não tem muito fogão a lenha, né? Mas as nossas vozes, eu acho que quase todas... adoro fogão a lenha e coisa assim, né? Mas também tem vários prejuízos, né? E a poluição também, assim, que a gente vive, né? Hoje, cada vez mais, assim, também são coisas que... O fogão a lenha é uma delícia, mas ele é bem prejudicial se a gente usa com uma certa frequência, assim, porque por mais que eles tenham aqueles sistemas hoje em dia que puxa bem, assim, que quando tu vai abrir, tu vai ficar inalando fumaça da mesma forma. E eu já tive alguns pacientes com DPOC com enfisema, sem nunca ter fumado, e tu pergunta, fogão a lenha? Não, fogão a lenha a vida inteira, direto ligado. Então pode sim, infelizmente. Diferente de uma lareira, que a lareira não chega a entrar, ou às vezes entra. Às vezes entra também, só que a lareira normalmente tu acaba deixando um pouco menos ligado, o ambiente fica um pouco mais aberto, né? Mas da lareira pode também, mas não costuma sair tanta fumaça quanto no fogão. Também causando DPCs. Também. Mas que é bem bom, né? Uma maravilha, né? Quem é que não? Ainda mais a gente aqui no sul adora um fogão a lenha, uma lareira, assim, um pinhãozinho. A gente tá louco né? pra que reduz esse calor aqui pra acender uma lareira. É bom, né? Meu Deus, a Cânia odeia o verão, né? Eu sou totalmente do inverno. Eu vejo ela sofrendo. Por isso que ela trabalha em UTI, né? Regulado 23 graus sempre, daí ela se mantém sempre. Baixo, Uma amiga minha disse que eu sou a filhotinha de pinguim. Filhotinha de pinguim. Eu adoro. E mais alguma dúvida? Tu disse que tinha algumas curiosidades aí. Não, na verdade eu anotei ali o que foi essa mudança do boom de o cigarro faz mal, foi ali mais ou menos a partir de 94. Então, se a gente for ver, ainda é bem recente essa mudança de mentalidade em relação ao cigarro.
E as políticas eu acho que super já funcionaram aqui no Brasil, claro, vem o vape agora, mas que a gente vê diferente de países como, por exemplo, na Europa, né, que é muito comum. O cigarro lá, ele tem outras proporções, né, tu vai no, enfim, Paris, Londres, enfim. A área externa, que é a área que eu mais gostaria de ficar e sentar, é a área dos fumantes. Aí tu acaba sendo... Quem não fuma parece que é uma minoria que vai ter que ficar num local mais restrito e quem fuma fica privilegiado até, parece. Mandar currículo para ser pneu lá. De repente, eu acho que vai ter bastante... Sabe que quando eu tava na residência da pneu, eu fiz um mês num estágio num hospital escola em Coimbra. E aí, em Portugal, daí lá na sala do serviço, uma pneumologista, eu tirei foto disso, não sei onde é que tá, ela fumando dentro do hospital. A pneumologista. A pneumologista fumando dentro do hospital, dentro da sala de serviço. Na sala de serviço. Eles fumam muito lá. E é normal, assim, né? Assim, pra eles é normal, né? Eu cheguei a perguntar, né, se podia, se era um hábito. E outra curiosidade até foi que alguém me perguntou as diferenças do palheiro, que tem pessoas que compram o fumo e o palheiro, não sei, a seda, o papel, aquele, e faz o seu próprio cigarro numa falsa ilusão, talvez, de que aquilo fosse mais natural, natural, fumar cigarro natural. Um palheiro pequeno equivale a uns 7 cigarros. Um palheiro pequeno a 7 cigarros. Então, o cigarro é o bonzinho da história, então. Não dá pra dizer isso, né? Eu não posso falar isso. Mas é o menos prejudicial. Eu tive um paciente que um dia me veio... Ai, queridinho. Mas ele veio super feliz, assim, dizendo que tinha parado de fumar cigarro, não sei o quê. E agora eu tô só no palheiro. Nossa! Ele quase chorou quando eu contei pra ele. Eu não vou poder mentir pro senhor. Mas poucas pessoas sabem disso. Claro, né? Ninguém, às vezes, vai falar muitas dessas coisas aí. Mas um pequeno que parece bastante cigarros. É muita coisa, né? A gente não chegou a falar sobre o narguilé. Tem também alguma... Isso aí eu me apavorei. Sabe por quê? Porque eu, na minha adolescência, eu fumava narguilé. Parabéns. Parabéns por ter parado. Parabéns por ter parado. Assim, aquela coisa de adolescente na época do colégio, né? Todo mundo... Aí veio, daí, nossa, quente, porque na época não tinha tanto assim. Daí eu lembro que era o namorado de uma amiga minha, até ele tinha aquele gigantão com não sei quantas mangueiras. Era o máximo na escola. A gente e nos bares tinha, nossa, era o máximo ter aquele negócio lá. Era uma coisa extraordinária, muito legal aquilo, assim. Aí eu tava uma rodada de narguilé igual a 5 carteiras de cigarro. Excelente. Muito bom, né? Que bom porque foi só nessa época aí que eu tive esse... Uma hora de narguilé, equivale Meu Deus, a minha irmã vai escutar esse podcast. Como é que é o nome dela? Renata. É isso mesmo. Uma hora equivale mais ou menos a 6 cigarros. 1 hora sem cigarros. É que tipo, não, obrigada. Não, agora eu acho que eu tô preocupada. Isso foi só... a recuperação, né? Eu já tava... Meu Deus. Você tá no crossfit agora, Viu? Vocês estão vendo? Eu acho que era isso. Tu tem pessoas muito próximas, assim, fumantes? Eu já terminei um relacionamento por causa do cigarro. Acho justo. Não exatamente por causa disso, mas virou uma briga recorrente em função disso, né? E aí foi minando, e foi um dos motivos, assim. Porque eu era... Vira várias coisas, isso. Né? E aí os ambientes que a gente ia, e aí vários amigos também na época fumavam, assim, e eu era uma das pouquíssimas não fumantes, só que todos os ambientes eles eram a maioria, então ou eu ficava com eles ou eu me isolava, né? E aí começou a ter vários atritos e já, entre aspas, um relacionamento já. Eu acho que isso acontece muito também. E te incomoda também, porque daí tu não fuma, daí tua roupa fica com aquele cheiro. Não, e tu vira um fumante passivo, que também é prejudicial, né? Então... Sim, eu tenho pessoas próximas que fumam, né? Nunca fumo um próximo, assim, mas fumam... Sabe que são fumantes, assim. Não, fumam bastante, assim, saem seguido pra fumar, né? Mas volta com aquele cheiro que tu fala, né? Que é perceptível. Que não engana ninguém. Não. Se não engana pneumologista, não engana. Se vê de longe. Mas eu acho que é isso, né? Até, inclusive, o cigarro, às vezes as pessoas não sabem, mas ele também é um dos fatores que impede a melhora de pacientes com dores lombares e problemas relacionados a dores musculares, porque ele acaba sendo um vasoconstritor, então a permeabilidade dos vasos sanguíneos, ela modifica e a gente leva menos células de reparo para os tecidos. Então, ele demora, né? Ele é um dos que potencializa
a melhora do paciente, a falta de Também melhora. acelera o processo Degenerativo dos tecidos como um todo. Então, também é um dos, inclusive está muito correlacionado a dores lombares, a alguns fatores genéticos, já tem até estudos, e ao tabagismo. Só mais um motivo. Mais um motivo. Infelizmente, eu acho que a chegar nesse ponto aqui que a gente está no podcast, assim, não vai ser todo mundo que vai escutar. Talvez aquela pessoa que fuma não vai conseguir chegar até aqui, onde nós falamos muito mal do cigarro hoje, né? Então, mas quem nos escutou e que quer fazer daqui a pouco, pegar um pedaço só dessa e entregar pro Alguém que o talvez... amigo ou o familiar, é só né? a informação, né? E que essas pessoas também têm total apoio de todos nós da área da saúde, né? Tu, como médico pneumologista, eu acho que de auxiliar essas pessoas a largarem esse vício, nós, como profissionais também da área da saúde, principalmente da reabilitação e do movimento, de ajudar essas pessoas a modificarem o seu estilo de vida, não é né? uma vergonha, né? Não. Bem pelo contrário, eu acho que todo mundo está exposto a usar, né? Seja cigarro, a nicotina, seja bebida, todo mundo está exposto a isso, mas tu aceitar e querer parar e procurar ajuda é algo muito nobre, né? Então, tem recurso, tem ajuda, a gente tem pra isso. Exatamente. Tá. Em vez de fumar, então, um pendrive, né, um cigarro Nutella, como vocês falaram, tem que fumar o cigarro raiz. Quem fuma raiz, né? O tiozinho lá da esquina, lá, os pedreiros lá, eu digo que pedreiro bom é aquele que chega, né, com um litrão de refrigerante e uma carteira de cigarro que eles matam rato, né? Esse tu pode e o radinho. Esse tu pode confiar que a obra vai andar, vai. Senão não. Mas é isso. Então tá, o objetivo então desse podcast foi realmente informar, tentar tirar os mitos, né, as crenças, o entendimento que a população tem, promover saúde e, enfim, dentro de todas as áreas da saúde. Tanto é que nós trabalhamos muito como um movimento, né, mas a gente entende que a saúde não é só movimento, e sim tem outros fatores biopsicossociais, né, então a gente é um corpo complexo e que precisa ser abordado de diferentes, né? Multimodal. E queria te agradecer, né, Cândida, pela disponibilidade de vir aqui para a gente conversar, tirar um pouquinho das nossas dúvidas, e acredito que grandes das nossas dúvidas também vai ser dos nossos ouvintes, e foi um prazer te ter aqui. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, e claro que isso é um assunto que vai, a cada dia ele tá vindo com novidades, assim, porque vai sendo estudado, né, mas muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Espero que a gente te veja em mais episódios mais adiante para falar de outros assuntos também, né? Com certeza. Asma, bronquite, essas são bem interessantes. Eu tenho, né? Então tá, então é isso, pessoal de casa. Se tiver algum comentário depois também pode mandar, ou até alguma dúvida que ficou, do que a gente escutou aqui, né? Manda pra gente que a gente encaminha e a gente responde. Isso aí. Acho que é isso, né? Então tá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até o próximo episódio.